Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós falávamos a respeito do caminho que conduz à árvore da vida. O caminho que conduz à presença de Deus. Que Deus tem um plano para cada criatura. Ele tem um plano para você, ele tem um plano para cada um de nós. Entretanto, esse plano divino requer a fé. É a fé viva. É através da vida pela fé, é através do caminho da fé que nós chegamos até a árvore da vida, que é o próprio Deus. Você veja, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, sem a fé viva, a fé sacrificial, a fé que você sacrifica o seu eu, sabe aquela vaquinha que nós falamos na semana passada, quando a pessoa tinha apenas uma vaquinha, uma única vaquinha, que sustentava toda a sua família. Então, Deus pede essa vaquinha em sacrifício. E aquela pessoa, para provar a si próprio que crê nesse Deus invisível, ela sacrifica a vaquinha porque Deus pediu. É claro que o diabo, que trabalha com a dúvida, vai trazer aquela dúvida. Vem cá, você mata, você sacrifica a única vaquinha que você tem, quem é que vai te sustentar? Não, mas é Deus que vai me sustentar. Mas como que Deus vai te sustentar? É aí é que está o quê da questão. Aí é que está a fé. Porque quando Deus pediu para Abraão largar a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, e ir para uma terra que ele lhe mostraria, mas não mostrou naquele momento não mostrou. Então Deus estava dando opção para Abraão provar a sua própria fé. E o caso da vaquinha é a mesma coisa. A pessoa tem a vaquinha. Se ela sacrificar, ela está provando a si próprio que ela crê. Se ela não der a sua vaquinha, é porque ela está provando para si próprio que ela não crê. Porque Deus conhece a gente, ele sabe se a gente crê, se a gente não crê. Mas o fato é que essa é a qualidade, é o tipo de fé que agrada a Deus, que aproxima a gente de Deus. Essa é a fé que Deus requer de cada um de nós, que obriga o sacrifício, obriga a atitude de coragem. Repito, Abraão, quando saiu da sua terra, deixou a sua parentela, a casa do seu pai, para ir à terra que Deus iria mostrar, Abraão não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia como Deus iria guiá-lo. Ele não sabia se ia para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Ele simplesmente largou tudo. Então, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Você fica na dependência total dele. Você transfere
a sua fé, a sua confiança da vaquinha para Deus, para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Quando a gente fala a palavra de Deus, a gente está se referindo ao próprio Deus, porque Deus é a palavra é Deus. A palavra estava no princípio com Deus, a palavra era Deus. E tudo foi feito por meio da palavra. E sem a palavra, não, nada que foi feito se fez. Está lá escrito em João capítulo 1, versículo 1. Então a palavra é Deus. Quando você obedece a palavra, você obedece a Deus. Quando você desobedece a palavra, você desobedece a Deus. Esse é um fato, isso é uma realidade. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Paciência. Vai fazer o quê? Mas o fato é que é impossível se agradar a Deus, se aproximar dele, sem esse tipo de fé. A fé que sacrifica, a fé que disponibiliza a sua confiança, deixa a sua confiança no que é visível pelo invisível. Isso que se chama fé. E é óbvio, quando nós estamos tratando de fé sacrificial, nós não estamos tratando de conquistas materiais, pura e simplesmente. Porque as conquistas materiais são como diz, são coisas insignificantes. Por maiores que as coisas materiais sejam, são insignificantes diante das coisas grandes, das grandezas de Deus espirituais. Porque as coisas materiais ficam por aí. O caminho da árvore da vida que Deus traçou como um plano para as pessoas voltarem para Ele, depende de uma fé sacrificial. Porque se fosse uma fé qualquer, uma fé vulgar, uma fé emotiva, uma fé oba-oba, sensacionalista, então ninguém estaria de fora. A porta, ao invés de ser apertada, estreita, seria larga, todo mundo poderia entrar. Mas a fé que Deus quer é uma fé sincera, pura, é uma fé que justifica a pessoa. É uma fé de sacrifício, de confiança. É uma transferência, repito, transferência de uma confiança total daquilo que se tem em mãos por aquilo que Deus promete na sua palavra. Portanto, você que me ouve neste momento e diz assim: eu tenho crido em Deus toda a minha vida, eu pertenço à igreja A, B ou C, mas a minha vida, honestamente, ela não faz a diferença. Porque na palavra de Deus diz: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Mas eu não vejo essa diferença na minha vida, da vida dos outros que não creem em Deus. Eu vejo os outros tomando posse de coisas grandes, pessoas que não têm nem respeito, nem temor para com Deus, enquanto eu que tenho temor, respeito, reverência, eu não vejo grandes coisas na minha vida. E não vê por isso, minha amiga, meu amigo. Não é culpa de Deus, não. Não é culpa da igreja que você frequenta, não. A culpa é somente sua, porque você talvez não tenha aprendido que a sua fé, sem ação, sem atitude corajosa de deixar de confiar, de deixar de depender naquilo que você tem em mãos para depender daquilo que Deus promete, se você não apresentar essa fé, de nada adianta a sua fé.
Porque foi isso que fez Abraão. Abraão, quando sacrificou o filho, foi sacrificar o seu filho, você imagina, ele tinha o filho nas mãos. E a promessa de Deus, apenas que iria fazer dele, de Abraão, uma grande nação, inumerável. Então, quer dizer, Abraão trocou o seu filho pela fidelidade à palavra de Deus, pela promessa de Deus. Ele não viu a promessa se cumprindo. Não viu. Ele não tocou. Apenas creu. Inicialmente, quando ele foi chamado, era assim também, foi assim também. Deus apareceu para ele e disse: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Abraão deixou a casa do pai dele, a terra dele, a família dele, o lar dele, os bens, o patrimônio que ele tinha, tudo isso ele via. Ele via a terra dele, ele via o patrimônio material que ele tinha, ele via a sua família, sua parentela, seus amigos, ele via tudo isso. Ele deixou tudo isso que ele via pelo que não viu, que é a terra prometida. Ele não viu. Ele só ouviu a palavra de Deus dizendo: vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Não mostrou naquele momento. Então, o caminho da fé é o caminho do sacrifício. Quando você troca o visível, o que você tem em mãos, o que é certo para o mundo, por aquilo que é invisível, que é supostamente incerto. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Deus só pode mostrar-se forte, poderoso na sua vida mediante a sua fé. A sua fé é que o aproxima, que a aproxima dele. Mas é uma fé sacrificial. Porque veja o que Jesus falou. Ele disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, dia após dia. Quer dizer, para você andar com Jesus pela fé, porque você não o vê, você tem que negar-se a si próprio. Negar-se a si próprio. Negar o seu eu, negar suas vontades, negar suas concupiscências, negar seus desejos, negar a sua carne. Você tem que negar. Você tem que, por exemplo, você tem uma mágoa de alguém, você carrega essa mágoa há anos. Você tem que abrir mão dessa mágoa e perdoar. É fácil? Não, não é fácil. Porque você está fazendo uma coisa concreta em favor de algo espiritual, de algo invisível, apenas fundamentado na palavra, na promessa de Deus. Então, muitos crentes estão trabalhando, lutando pela fé, mas na base da emoção. Eles querem, porque querem, ver as promessas de Deus antes de trocar o certo pelo incerto, ou o material pelo espiritual, ou trocar o que é concreto pelo abstrato.
Essa é a realidade. Então, porque não vê o abstrato, não vê o espiritual, não vê o cumprimento das promessas diante dos seus olhos, essa pessoa fica em dúvida e tem medo de arriscar o que tem seguro em suas mãos. Essa é a pura realidade. Eu estou procurando passar para vocês, minha amiga, meu amigo, uma fé prática, uma fé que traz benefícios. Porque eu sei que muitas pessoas nos criticam por conta das ofertas, dos sacrifícios, mas eu devo acrescentar que o caminho de volta é o caminho de sacrifício da própria vida. A própria vida. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, por algum tempo, por um período, não havia necessidade de fé, não havia necessidade de ofertas, não havia necessidade de dízimos, sacrifícios, nem havia altar, não havia o elemento confiança, não havia o elemento fé, porque o homem convivia com Deus. O homem era tão luz quanto Deus. Mas a partir do momento que o homem pecou, ele foi expulso da presença de Deus. Ele deixou de ser luz para ser trevas. Ele deixou de ser justo para ser injusto. Ele deixou de ser puro para ser impuro. Ele deixou de ser correto para ser corrupto. Então Deus, por causa disso, para fazê-lo ter uma oportunidade de voltar para ele, Deus instituiu o caminho da fé. Mas não uma fé vulgar, uma fé emotiva, uma fé sensacionalista. Não. É uma fé pé no chão, quando você se sustenta, se baseia, fundamenta a sua vida na palavra de Deus, que é Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Então, quando o homem que quiser voltar e chegar-se à árvore da vida, onde está Deus, que é o altar, ele tem que sacrificar, ele tem que andar no caminho da fé, que é o caminho que Jesus traçou. Olha, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, sacrifício, sacrifício, sacrifício. Aí vem aquela pessoa e diz para você, mas nós vivemos pela graça. Então viva pela graça. Veja quem está vivendo pela graça e não pela fé, como está a vida dessa pessoa. Eu mostro a minha fé pelo que Deus tem mostrado, pelos frutos do meu trabalho, e você me mostra a sua graça, a graça que você tem aí. Vamos comparar. Você vai ver que viver pela graça, a graça diz assim, Jesus já fez o sacrifício, nós não temos que fazer mais nada. É? Tá bom. Quer dizer que eu posso pecar, eu posso fazer tudo que eu quero, tudo que eu gosto, todos os meus erros, todas as minhas cobiças, as minhas concupiscências, eu posso atender os meus desejos e depois eu vou contar com a graça de Deus? Isso é baboseira, isso é ignorância, isso é estupidez, isso foge à inteligência. Quem se apoia nesse tipo de fé, é óbvio que é indolente, é preguiçoso, está perdido, está irremediavelmente perdido. Por quê? Porque está fundamentado numa doutrina que não funciona, é uma doutrina, eu diria, diabólica, porque leva as pessoas ao fanatismo, leva as pessoas ao comodismo, leva as pessoas ficarem esperando
que Deus venha fazer outra vez o que ele já fez. E elas ficam apenas aguardando. E não é assim, pois aqui o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, é obrigatório, que aquele que se aproxima de Deus, creia. Mas creia como? Creia que ele existe como? Através da sua coragem, da sua atitude, como foi com Abraão. Abraão tomou atitude. Abraão deixou tudo para trás e seguiu a palavra de Deus. Ele não andou pela graça, ele andou pela fé. E eu ando é pela fé. Eu quero andar no caminho da fé. Porque se eu for esperar pela graça de Deus, eu estou perdido. Não haveria igreja universal, não haveria coisa nenhuma. Nem eu estaria. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vivemos pela fé. Não é pelo amor, não é pelo entusiasmo, não é pela graça. Nós vivemos pela fé. É a fé que me justifica diante de Deus. Não é a graça. A graça de Deus existe para fazer-nos conhecer a fé. Então, Deus me deu a graça de conhecer a fé. Agora, uma vez que ele me deu a fé, então eu tenho que agir a minha fé. Eu não posso ficar esperando que ele venha fazer novamente tudo que ele já fez por mim. Eu tenho apenas que crer e tomar atitude em cima dessa crença. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso. Mas eu queria que você entendesse essa posição de Abraão. Abraão é o meu referencial. É o princípio. Abraão é o princípio da fé. Em Abraão foram cumpridas todas as promessas de Deus. Jesus, o meu Senhor, veio para dar a sua vida e completar a obra da salvação. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, eu não posso contar com graça alguma. A graça de Deus é que ele fez a parte dele. Agora eu tenho que fazer a minha. Amanhã estarei falando novamente sobre esse assunto. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, veja só, para concluir o que nós falamos, aliás, já foi concluído, mas eu queria apenas deixar fortalecidas a ideia de que a graça não é simplesmente você ficar esperando de papo para o ar, você tem que tomar atitude. Diz o texto lá em Gênesis 3, 24, que expulso o homem, o Senhor colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ora, se Deus quisesse que a gente ficasse de papo para o ar esperando na graça dele, ele não precisava colocar uma espada, querubins no oriente do jardim do Éden e nem o refugio de uma espada. Deixava essa estrada vazia, deixava o caminho da árvore da vida aberto. Não, você não precisa andar, você não precisa ter fé, não. Pode vir, pode entrar, pode chegar. Não, minha amiga, meu amigo. Para você andar pelo caminho até a árvore da vida,
você tem que sacrificar a sua vida. É tudo por tudo. Se você não sacrificar, você perde a sua vida. Você perde a sua vida. Domingo passado, nós tivemos a festa do rei, quando todos tinham que estar vestidos das vestes nupciais, que são as vestes da fé. E quem não está vestido da veste da fé, é óbvio que não era bem-vindo àquela festa. Então você, minha amiga, meu amigo, pense no que eu falei. Medite nessas palavras. Medite na palavra de Deus. Só faça isso. Pense um pouquinho. Porque Deus fez a parte dele. Se nós não fizermos a nossa, já era. Pode ter certeza, não vai acontecer nada. Em toda a minha vida, e olha que eu sigo e sirvo o meu Senhor há 51 anos. Não são alguns anos, são 51 anos. E eu nunca tomei posse de uma promessa de Deus simplesmente esperando que Deus fizesse tudo na minha vida. Eu tive que fazer a minha parte. Eu tive que renunciar à minha vida. Eu tive que sacrificar os meus projetos pessoais. Eu tive que sacrificar o meu futuro. Eu tive que sacrificar tudo, a minha vida. Então, mediante o que ele fez por mim, então eu tinha que fazer por ele na mesma proporção. Essa é a realidade. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus existe porque Deus me deu a graça da fé. E eu usei essa fé como instrumento de conquista. É claro que eu tive que sacrificar dia após dia após dia. Não fizesse isso, eu estaria chupando o dedo até hoje. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.